noite, meu nome é Haruza Chiara e o Mais Saúde de hoje traz como tema a depressão. Afinal de contas, de acordo com dados da Organização Mundial de Saúde, a depressão até 2030 vai atingir cerca de 1/4 da população mundial. E para falar desse tema, nós convidamos o psicanalista João Batista Rodrigues, que está aqui conosco nos nossos estúdios, para a gente estar conversando sobre esse tema, né, que é um tema muito importante e que eu tenho certeza que todo mundo aí de casa, de certa forma, já teve, né, um caso em família, com amigos ou até mesmo pessoal. Boa noite, João. Seja muito bem-vindo. Fique à vontade. Boa noite, Haruza. Em primeiro lugar, queria agradecer muito a direção da TV e a você pelo convite, viu? Estou à sua disposição para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre esse tema difícil, complexo, não é? Mas que interessa a todos, não é? Interessa as famílias, as pessoas, não é? Todo mundo já viveu mesmo momentos de dificuldades, então estou à sua disposição para a gente conversar um pouquinho sobre esse tema. O João, né, já é conhecidíssimo aqui das nossas mídias locais, muito conhecido nas ondas do rádio, então acho que vai ser muito fácil tirar coisas muito boas dele no programa de hoje. João, e para a gente começar, Sim. eu acho que é importante a gente falar dessas questões que envolvem a depressão. Sim. Elas têm muita relação com as emoções, com o campo das afetividades, e eu acho que seria importante, então, por isso, a gente começar falando sobre o que seria a psicanálise e como ela poderia contribuir para a gente entender esse universo, como eu já falei, das afetividades, da emoção. Certo. Vamos pensar assim, Haruza, que o campo da saúde mental, de fato, ele é muito complexo mesmo, porque ele se divide em muitas áreas, em muitas sub-áreas e assim por diante. Mas, sinteticamente, a gente poderia pensar o campo psi como tendo 4 grandes áreas, né? A psicologia clínica, a psicanálise, a psiquiatria e também a psicofarmacologia. São as 4 grandes áreas que atuam nesse campo no mundo todo, na verdade. Ainda que a gente tenha no Brasil uma certa diferença, porque a psicofarmacologia brasileira ainda não tem essa tradição toda que tem as outras demais áreas. Então, a psicologia clínica, a psicanálise e a psiquiatria tem muito mais experiência nesse campo. E o que nos une a todos, as 4 áreas, é o estudo aprofundado, né, a pesquisa aprofundada da psicopatologia, que é uma ciência, essa sim, a ciência que dá sustentação a todas as demais. Então, o estudo aprofundado das psicopatologias, das doenças mentais, seja em termos de pesquisa, de classificação, em termos de nosologia, em termos de diagnóstico, em termos de intervenção terapêutica, essas áreas são as áreas que atuam no campo. A psicanálise em si mesma, ela é fruto do iluminismo, né? Ela é fruto da filosofia iluminista. A psicanálise, por mais que nós referenciemos sempre a Freud, na verdade, ela tem precursores dentro da filosofia, não é? Vamos citar o Spinoza, vamos citar o Nietzsche, vamos citar o Schopenhauer. São grandes filósofos, grandes pensadores sobre a vida mental. E esses pensadores, esses filósofos, é que fizeram, de alguma maneira, o caldo de cultura para que o Freud pudesse construir a psicanálise como o quê? Como, primeiro, um método de pesquisa sobre a mente, não é? Sobre a vida mental, um corpus teórico, né? Que possa amarrar essa ciência, essa disciplina, e, é claro, um método de intervenção terapêutica. Então, nesse sentido é que a psicanálise é, de fato, não é, o modelo de intervenção psicoterapêutica mais antigo, o primeiro deles, e que deu um modelo para todos os demais que vieram depois dele. Então, a psicanálise, de fato, como um fato cultural, como uma ciência que busca a compreensão dos fenômenos psicodinâmicos da mente, de fato, ela está muito preparada para compreender a questão da depressão. Agora, o tema da depressão é muito vasto, complexo, não é? Pode ser visto de várias maneiras, de vários ângulos, não é? Então, um psicólogo clínico pode ver de uma maneira, um psicanalista de outra maneira, um psiquiatra de outra maneira, e assim por diante. Além do mais, a depressão é um fator, os fatores culturais no mundo interferem muito no entendimento do que vem a ser a depressão. Então, a gente tem uma certa prudência em não querer falar de uma depressão, digamos assim, sabe? Que fosse uma depressão, que exista uma depressão. Mas que existem uma série de tipos de depressão.
tanto base de fundo mais endógeno, mais biológico, mais voltado a uma influência maior da genética, quanto aquelas que nós chamamos de reacionais, né? Aquelas depressões que são a partir de um episódio qualquer na vida da gente e que pode desencadear um estado alterado no campo da afetividade, como você mesmo já falou, não é? Altera a afetividade de várias maneiras. E então, como a gente está falando, existiriam quadros, vários quadros que a depressão poderia estar se encaixando. Sim. Mas para o pessoal de casa entender um pouco melhor, João, como que a gente saberia, identificaria que uma pessoa está deprimida? Olha, vamos pensar o seguinte, que a característica do ser humano de poder deprimir-se, ela é adaptativa. Vamos imaginar que nós entristecer faz parte de uma característica da evolução do nosso psiquismo, que tem a ver com a adaptação nossa ao ambiente e às vivências da vida. Uma perda, um luto, não é? Nós temos uma característica humana basal de nos entristecermos. Mas a nossa mente, o princípio fundamental da mente é o princípio do prazer. A mente é muito preparada para fruirmos bem a vida, para aproveitarmos bem a vida. Então, tudo aquilo que vai contra essa natureza, de fato, leva a pessoa ao estado de alterações. E como que a gente identifica isso, não é? Tem várias maneiras de identificar. Respeitando cada caso, vamos pensar assim, não é? Cada caso é um caso, não dá para a gente generalizar, não. Cada caso é um caso. Mas digamos que as pessoas comecem a mudar um padrão de comportamento. Digamos que ela fruía muito prazer nas coisas da vida, ela era bem relacionada socialmente, ela ia muito bem na realização do amor. Então, quando a incapacitação para as coisas da vida, para os prazeres da vida, ou a quebra de rotina, daquilo que tinha muito prazer e não tem mais, não é? Aquilo que, de alguma forma, dilacera o emocional, que faz a pessoa entrar num estado, digamos, de desacordo com a vida, com ela mesma, com a existência, com o mundo, com a sociedade, não é? Até com Deus, às vezes, não é? A revolta. Então, na medida que isso incapacita a pessoa para as coisas da vida, não é? Ela é incapacitante, não só ao nível cognitivo, ao nível subjetivo, porque, de fato, o fenômeno da depressão, ele altera muito a vida emocional e a vida psíquica da pessoa. Então, por exemplo, a cognição da pessoa sofre do que nós chamamos, em psicanálise, em psiquiatria, em psicologia clínica também, de embotamento cognitivo. Então, tudo aquilo que da criatividade, da capacidade de pensamento, da memória, da afetividade, isso é diminuído o campo de tal maneira que torna aquilo muito angustiante, muito sofrimento. E, além do mais, o emocional fica em aberto. A pessoa fica extremamente sensível, porque fica muito aberto, e o pensamento, que é parte da cognição, o pensamento também é alterado. A pessoa passa a ter pensamentos de ruína, pensamentos de autovilipêndio, né? De autocomiseração, culpabilidade, não é? Desânimo, não é? Incapacidade abatimento, incapacidade para iniciativas. Vontade de ficar sozinho também. Isolamento, exato. Tem pessoas que ficam até num quarto escuro, que quer ficar num quarto escuro. Ela vai para uma caverninha, digamos assim, né? Ela vai para um espaço onde ela quer lidar apenas com a vida mental dela, quer se isolar. Seria aquele momento, talvez, em que aquela própria pessoa está num embate consigo mesmo e diante desse mundo exterior? Seria isso, João? Exterior e interior. As duas coisas, porque, na verdade, o que eu falo muito é assim, que o sujeito deprimido é aquele que está em desacordo. Ele tem profundo desacordo com ele mesmo, com a sua vida, com o que ele realiza, com o que ele faz, com a família. Ele está em desacordo com o futuro, com os ideais da civilização, dele mesmo. Ele está em desacordo. Ele precisa compreender que ele está em desacordo com a vida. Está entrando em xeque. Ele está em xeque em relação à vida, digamos assim, né? E, sobretudo, a pessoa está incapacitada de reagir sozinha, sair desse universo sozinha. Nós não podemos jamais fazer julgamento de valor sobre o estado emocional da pessoa, porque, de fato, ela não está em condições sozinha de sair daquela situação. Por isso a família é muito importante, já que você tocou no aspecto da família, que a família fique atenta e não faça julgamentos de valor. É muito importante que as famílias não façam julgamento de valor. As famílias às vezes falam, não, isso depende só de você, é porque você não trabalha, é porque você não sei o quê. Isso tudo é julgamento de valor.
A gente já ouviu até muito, tá precisando de um tanque de roupa para lavar, muito livro para ler, né? Ô, João, infelizmente a gente vai ter que dar uma paradinha para os nossos intervalos. Você aí de casa que quer participar com perguntas, sugestões ou dar a sua opinião, ligue aqui pra gente pra TV, é 3372-3720 ou mande uma mensagem pelo número 9972-1640. Eu volto já, aguardo você. Até!